Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Levante. E eu quero conversar com vocês hoje sobre como que se ganha dinheiro em fundos imobiliários, tá? O que faz uma cota de um fundo valorizar? Quais são os motivos? São teses voltadas para longo prazo. Via de regra, as pessoas elas são muito imediatistas, tá? E não tendem a esperar pelos retornos de longo prazo. Mas isso não é só nos investimentos, mas sim na vida como um todo. Pressa para alcançar aquele retorno profissional almejado, para se formar e alcançar cargos elevados na hierarquia da empresa, a busca pelo sucesso instantâneo está cada vez maior. E dessa busca, dessa ânsia, surgem no mercado profissionais que tentam se alimentar dessas expectativas, tá? E aí você vê aquelas promessas mirabolantes. Como diria aí um famoso investidor, realizar investimentos de longo prazo é como observar a grama crescer. É chato e tedioso, porém ela gera bons retornos e traz tranquilidade às pessoas. Mas agora trazendo para os fundos imobiliários, voltando para o nosso tema central, ao que tudo indica, estamos saindo de uma janela desafiadora dos FIIs, tá? Em que a gente teve um período inflacionário de baixo crescimento econômico e que para conter essa inflação, o presidente do Banco Central precisou subir a taxa de juros, a nossa taxa básica de juros, a Selic, de modo que controlasse essa inflação e que ela voltasse para baixo do teto da meta. Diante desse cenário agora, que a gente tem uma maior previsibilidade, com um controle da inflação, uma maior estabilidade, a gente começa a ter clareza com relação à queda da taxa Selic. E ela está cotada para fechar o ano, segundo as expectativas de mercado, em 12,25%, ou seja, uma queda de 1,5%. Essa expectativa fez com que a curva de juros futuro fechasse mais de 100 bps, ou seja, 1%. Essa queda no juros futuro fez com que as taxas do Tesouro Direto também caíssem e que fez com que o investidor, para ter aquele mesmo retorno, precisasse tomar um pouco mais de risco, o que promoveu um aumento de capital, um aumento de aportes nos ativos de renda variável, também conhecido como ativos de risco na literatura financeira. Com isso, os FIIs e as ações se valorizaram. Muitos fundos tiveram aumentos expressivos, até na ordem de 20%. Mas ainda estamos com um elevado desconto nessa classe de ativos. E dito isso, sabemos que há muitas oportunidades nos FIIs. Agora, uma pergunta muito comum é: o que faz com que a cotação de um fundo se valorize? E essa pergunta pode ser respondida de uma maneira assim muito simples, que pode até parecer um deboche, mas não é. Na verdade, as cotas sobem quando existe mais demanda na compra do que na venda, né? Você tem mais compradores do que vendedores, isso faz com que naturalmente um ativo se valorize com a alta das cotações. Mas o que você quer saber quando você realmente pergunta isso é: o que leva um investidor a ter o apetite comprador para a cota de um determinado fundo imobiliário? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O fundo de hoje que eu vou trazer aqui na tela para vocês é o HGLG. Vocês podem ver o gráfico de retorno que o fundo tem apresentado. Essa imagem foi tirada do último relatório gerencial do fundo, que é de maio de 2023. A gente observa que ele tem um retorno muito superior ao IFIX. E atualmente esse fundo ele acabou de passar por uma emissão. Normalmente nós não damos recomendações de compra nesses vídeos, mas esse especificamente eu vou trazer sim uma recomendação para você. Esse fundo está na nossa carteira e nós estamos informando isso para você de uma maneira gratuita. Se você quiser saber mais quais são os outros fundos que estão na nossa carteira, saiba clicando no link que vai aparecer aqui na tela. Esse fundo captou perto de R$1 bilhão em sua última emissão. Ele está comprando um portfólio logístico de excelente qualidade e muito bem localizado, próximo da cidade de São Paulo,
no que a gente chama de raio 30. A maioria do portfólio dele está nessa localização, o que vai trazer uma melhora substancial para a qualidade de um portfólio, que já é muito bom, porém tem pouca exposição à cidade de São Paulo. Vale mencionar que o valor de compra desses ativos ele é muito atrativo e que o resultado médio de metro quadrado que ele gera de receita, ou seja, o que ele recebe de aluguel por metro, é um pouco maior do que a média atual do fundo. Isso traz um incremento de receita no médio e longo prazo. E é isso que os investidores compram, um crescimento de receita que vai se converter num maior resultado distribuído pelo fundo, que se traduz num maior dividendo no bolso do cotista. Esse dividendo, você tem que saber como ele é gerado para você não cair nas armadilhas do dividend yield. Você tem que comprar o dividendo que ele cresce de maneira constante, que ele é recorrente e não um dividendo temporário. Você pode ter alguns dividendos que venham para o seu bolso através de resultados não recorrentes, como venda de alguns imóveis. Isso não tem um problema nenhum. O que a gente olha com um pouco mais de cuidado são dividendos elevados por carência nos CRIs ou por renda mínima garantida. Não é o caso desse fundo. Nós observamos muito o resultado gerado e a expectativa de resultado futuro. Atualmente esse fundo ele apresenta um certo nível de vacância, que reduziu. A gestora anunciou recentemente, através de relatório gerencial, uma expectativa grande na redução de vacância, através das locações do G200 em Itupeva, que está para acontecer, e nós tivemos a confirmação no dia 26 de junho, através de um operador imobiliário que assessorava o fundo e confirmou a locação. Além disso, a gestora informou que estava para concretizar outras locações, tanto em Betim quanto em São José dos Campos. A nossa expectativa, dado o informado pela gestora, é de uma redução de vacância de aproximadamente 70 mil metros, o que representa 7% da ABL do fundo atualmente. Essa redução de vacância traz de novo um incremento de receita que aumenta o dividendo no médio e longo prazo. Você ganha dinheiro comprando um fundo que tem capacidade de aumentar a sua geração de receita, seja repassando o preço de locação, seja reduzindo vacância ou reciclando o portfólio. Essas são as maneiras que um fundo tem de destravar valor em seu portfólio e beneficiar o seu cotista. Atualmente nós vemos muitas oportunidades no mercado de fundos imobiliários e por isso nós preparamos uma série completa para vocês. Nós temos, além da nossa carteira recomendada, o nosso FII Guide, uma seleção com 40 fundos, os 40 melhores fundos que você pode ter em seu portfólio. Então, além dos ativos recomendados na nossa carteira, se você quiser uma exposição pontual e tática a outros ativos, você terá isso à sua disposição. Além de plantões tira-dúvidas quinzenais, com viés didático e para te atualizar do que está acontecendo no mercado imobiliário. E além disso, temos os relatórios de acompanhamento semanal. Saiba mais, clique no link da bio e seja bem-vindo à série de fundos imobiliários da Levante. Até o próximo vídeo. Tchau!